Tema do Via Justiça de hoje, mediação e conciliação, com destaque para a criação do Núcleo Permanente de Conciliação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Participando do programa, a desembargadora Márcia Milanês, terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas e superintendente dos projetos inovadores do Tribunal, e o advogado Francisco Maia Neto, vice-presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Minas. O Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação do Conselho Nacional de Justiça anunciou o primeiro curso de formação de instrutores em conciliação e mediação a ser realizado a partir de 19 de setembro em Brasília. 33 servidores do Judiciário participarão deste primeiro curso de formação. Em Minas, o que está sendo planejado e quantos vão participar desse curso, desembargador? Nós tivemos um grande número de inscrições, foram selecionados 3 servidores, que serão nossos multiplicadores. Como o senhor vê a realização desses cursos, doutor Francisco? Não só apoiamos, porque ele faz parte de um contexto do todo o processo do movimento das soluções consensuais, como a própria OAB já está se preparando também para treinar advogados. A nossa Comissão de Mediação e Arbitragem, reunida na última semana, ela decidiu já formar um grupo de trabalho que já estuda para que o nosso curso se adeque à instrução do CNJ. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para os advogados sobre o projeto do novo Código de Processo Civil, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado e hoje está, inclusive, em fase de emendas. A comissão especial já foi constituída, já está tramitando o prazo para emendas, onde se cria no Código de Processo Civil a função de mediador e conciliador, que é um profissional fora dos quadros da justiça, em que o juiz poderá nomear para praticar trabalhos de conciliação e mediação. É até um novo campo de trabalho que se abre para o advogado. É sempre bom definir a diferença entre mediação e conciliação. Eu pergunto para a senhora, desembargadora, os índices de êxito da mediação são os mesmos da conciliação? Nós temos em Belo Horizonte a nossa experiência com um projeto piloto na vara de família, projeto de mediação em vara de família. E ali nós já temos obtido 65% de acordo. Aproximadamente semelhante ao aproximadamente, da conciliação. Embora a mediação seja um processo mais demorado. Explica para a gente a diferença. Então, na conciliação, nós vamos trabalhar com facilitador e com aconselhamento. Já na mediação, o facilitador, o mediador, ele vai deixar que as próprias partes construam a solução. Como que é a técnica de mediação, doutor Francisco? Eu vou tentar ilustrar com um exemplo que me pareceu muito interessante, um treinamento que eu fiz. A história é um pai que chega em casa, encontra os 2 filhos brigando por uma maçã, por uma laranja. Cada um queria a laranja. O que cada pessoa hoje pensaria? Salomonicamente, parte a maçã em 2, metade para cada um, 2 partes. Mas não, o pai, ele procura reunir os 2 e, ao invés de tentar solucionar a questão, porque isso é muito importante, o mediador ele não é proativo, ele não adentra no conflito, ele procura aproximar e indaga ao filho. Por que você quer essa maçã? Ele diz, porque eu quero extrair o suco. E a filha, o que você quer? Porque eu quero a casca para fazer uma experiência no colégio. Então o pai descascou a laranja, entregou a casca para a filha, entregou o corpo da laranja para o filho fazer o suco. E resolveu a questão. Na conciliação, o conciliador, então, ele é mais proativo, é isso, desembargador? Ele é mais proativo, ele vai tentar mostrar às partes a melhor solução, a que atende aos interesses de ambas. E os aspectos psicológicos da dificuldade de conciliação? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, o conflito nos mostra que, às vezes, os aspectos psicológicos são maiores do que o próprio conflito. As angústias, as tristezas, as perdas, as expectativas. Então, é preciso estar atento para esses aspectos psicológicos do conflito. Eu só vou emendar aqui, se me permite, desembargadora. Um outro case também muito interessante foi registrado nos Estados Unidos, onde houve um caso de mediação que foi filmado e as partes depois autorizaram até essa divulgação. Um conflito de sócios. Uma briga de sociedade, que é um conflito usual. Creio que muitos que estão nos ouvindo já ouviram falar desse assunto.
E no meio da conciliação, da sessão, porque como bem disse a desembargadora, a mediação é feita em sessões, é um processo mais lento, a mediadora consegue extrair de um dos sócios que a raiz do conflito era que o outro sócio não havia o convidado para o casamento da filha. Então, quer dizer, um aspecto eminentemente psicológico, que nada tinha a ver com a sociedade, que desencadeou todo aquele processo doloroso para a empresa do rompimento, da ruptura dos sócios. Vamos partir para as considerações finais, desembargador. Eu queria também, nessa consideração final da senhora, voltar a um ponto que a senhora colocou em bloco anterior, dizendo que mesmo quem não faz a conciliação, quem não aceita a conciliação, sai melhor da audiência. Por que isso? Explicar isso melhor. Exatamente. Então, a experiência tem nos mostrado que, após a tentativa de conciliação e após as audiências de mediação, as partes saem de toda maneira ganhando, mesmo aquelas que não obtiveram acordo. Porque como a função primária do judiciário é a pacificação, nós também já nos damos por satisfeito, mesmo com aqueles que não obtiveram acordo. Porque o relacionamento interpessoal melhora bastante depois dessa tentativa. Consideração final, então, da senhora? É a nossa expectativa na implantação agora dos centros judiciários de solução de conflito e cidadania em todas as comarcas de Minas Gerais e numa mudança de paradigma, levando as pessoas realmente à nova face do Poder Judiciário, que é a da pacificação. Considerações finais do senhor, doutor Francisco? Eu gostaria de aproveitar a fala da desembargadora Márcia Milanês, muito feliz, e acrescentar um alento que isso seja, talvez, uma abertura para uma nova onda seguinte, desembargadora, que nós possamos encaixar a arbitragem nisso. Porque muitos acordos não são feitos porque existe convergência do critério, mas falta materializar. Como, por exemplo, o caso de um casal que eu presenciei que acordou em dividir a casa, mas não acordavam no valor que caberia a um pagar ao outro. E nesse caso poderia ter sido de comum acordo indicado um árbitro que fixaria o valor. O acordo estava pronto para ser feito. Não foi feito, que faltou a materialidade do valor. Então a arbitragem também tem que ser colocada nessa pauta. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até a próxima semana.